Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando a primeira carta, assim que terminarmos vamos iniciar a segunda carta. E o nosso intuito geral é aprendermos a ser igreja, aprendermos a corrigir as nossas falhas, nossos erros como igreja local moderna, né, a partir da experiência da igreja de Corinto, que é uma igreja peculiar, uma igreja que tem muitas bênçãos, muitas características positivas, mas também uma igreja cheia de problemas, cheia de falhas, cheia de dúvidas também, cheia de maus comportamentos que são corrigidos, são orientados ao longo da carta. Semana passada nós encerramos o capítulo 7, um capítulo bem denso, bem duro, cansativo, né? Nossa aula foi bastante extensa, foram duas aulas de quase 2 horas, né? Somando as duas. Eram muitos assuntos, eram muitas questões. Eu entendo que se tornou um pouco cansativo, mas ainda continuo entendendo que foi melhor dessa forma. Mas entendo também que o assunto, como é palpitante, como é cansativo, também é um tanto quanto demanda um pouco de discussão, né? Eu estou aberto aos irmãos para dúvidas, para questões. Não fique na dúvida, é um assunto bastante polêmico, porque divórcio para nós cristãos, ele tem um padrão de tratamento bíblico, né? Casamento, novo casamento, deveres conjugais dentro do casamento e a questão também do fim do vínculo conjugal, ele está estabelecido para nós dentro do texto bíblico, né? Mas o padrão extra-bíblico, né? O padrão humano é bastante diferente do nosso, e esse padrão humano tem adentrado dentro do pensamento cristão, dentro do pensamento evangélico, né? Muitas vezes travestido de um avanço racional, de um avanço de entendimento, quando na verdade nós entendemos que o texto bíblico continua sendo autoritativo para nós. Por isso eu entendo, se você tiver dúvidas, se tiver discussão para o assunto, se você tiver até mesmo desejo de debater sobre o assunto, para isso fique à vontade, mande e-mails para mim, se você tiver dúvidas, nosso e-mail está à disposição, está aparecendo na nossa tela, meu e-mail vulmarjunior@gmail.com, né, ou melhor, @ibopvh.com.br. Está sempre à disposição dos irmãos, de maneira que vocês possam tirar as suas dúvidas e não ficar com qualquer dificuldade de entendimento desse assunto, que é bastante complicado, que é um assunto bastante complexo e que demanda estudo. Então, estou aberto a conversar com os irmãos sobre o assunto. Mas nós vamos dar continuidade hoje no capítulo 8, você já pode ir abrindo sua Bíblia no capítulo 8, um capítulo um pouco mais fácil de entender, embora também bastante prático, tá? Essa é uma fase da carta que é uma fase prática, né? Nós vamos ver hoje na nossa 14ª aula, Sabedoria, Consciência e Amor, capítulo 8, nós vamos ver a questão da comida oferecida aos ídolos, mas basicamente o que nós vamos ver é a questão da interação do cristão com a cultura ao seu redor, com o ambiente social ao seu redor, tá? De maneira que nós vamos aprender a partir da experiência dos coríntios e das dúvidas deles, como é que nós podemos lidar com as coisas do dia a dia, com a cultura do dia a dia, a partir da perspectiva cristã, dentro de uma realidade onde existem pessoas que entendem de um jeito, pessoas que entendem de outro jeito. Então, de qualquer forma, fique à vontade aí para fazer suas anotações, pegar o seu caderninho, abrir sua Bíblia aí no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós vamos lê-lo nesse momento. Enquanto eu posiciono aqui a leitura, você pode ir acompanhando aí na sua tela, tá? A organização da carta, que nós temos utilizado como nosso guia, né, de estudo. Esse é o esboço que temos usado como guia de estudo. Então você pode ver que nós estamos ali na terceira etapa da carta, né, na terceira divisão da carta, e no segundo assunto, né, são as respostas às preocupações dos coríntios. Agora nós estamos vendo a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, que vai demandar todo o capítulo 8. Por isso eu vou ler o capítulo 8, você pode me acompanhar, eu estou lendo na versão Nova Almeida Atualizada, é a versão que eu vou utilizar na aula de hoje. Você fica à vontade, ela vai ser muito semelhante a qualquer outra Almeida, especialmente as Almeidas revistas e atualizadas, certo? Seguindo então, vamos lá, o texto diz o seguinte: sobre as coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus.
porque ainda que exista alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento, alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganhamos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a partir da comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca do que eles têm, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender de fato o que o Senhor deseja falar conosco por meio desta lição. Fala conosco, fala com os meus queridos que estão acompanhando essa aula em diversos lugares, ajuda eles na concentração, na atenção, que os meios eletrônicos não sejam um empecilho para o aprendizado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, o que nós estamos vendo aqui acontecer, tá? Qual é a nossa problemática aqui, né? Qual é a situação que está acontecendo? Como nós já falamos na aula anterior, essa é uma etapa da carta onde Paulo está respondendo perguntas que os coríntios fizeram sobre situações diversas, né? A primeira era sobre casamento, divórcio, novo casamento, viuvez, celibato, era bom, não era bom. Então, tudo isso foi discutido no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, o apóstolo Paulo responde a outra dúvida. A dúvida agora é a questão da comida oferecida aos ídolos. Tá? Você sabe que a cultura helênica, a cultura pagã do período em que o apóstolo Paulo está escrevendo, é uma cultura que está envolvida na religiosidade pagã. Você tem templos espalhados pela cidade, templos que oferecem sacrifícios a outros deuses, a outros ídolos, né? E nesse sentido, muitas vezes festas eram oferecidas e alimentos eram sacrificados, alimentos eram consagrados a esses deuses, a essas divindades, a esses ídolos. E isso fazia com que os cristãos ficassem na dúvida se eles poderiam consumir aquilo, se não poderiam consumir aquilo, se poderiam participar de uma festa onde aquilo estava sendo oferecido, se poderiam comprar no mercado esse alimento, tá? Porque havia todo um contexto ali que eu vou explicar mais para frente. Então, a dúvida agora para eles é essa relação do cristão com as atividades culturais da sociedade. Como é que eu vou interagir com a sociedade de uma maneira geral? Você já deve ter se perguntado alguma vez, será que meu filho pode participar de festa junina da escola? Será que meu filho pode participar de uma festa de formatura? Ou de um culto ecumênico, de uma atividade? Pode pegar aquelas prendas de Cosme e Damião no período em que essas festividades acontecem? Ele pode comer uma comida que foi preparada em um outro culto, em um culto um desses cultos africanos? Essas dúvidas que no nosso tempo moderno são um pouco mais diluídas porque o contexto é um pouquinho diferente, elas existiam muito forte na cultura dos coríntios ali, e a preocupação deles era muito forte porque aquilo estava muito arraigado na cultura deles, estava muito arraigado na vida pessoal de cada um deles. Então essa era a preocupação. O contexto aqui, para você entenda a discussão da carne em específico, que é o ponto que é levantado, né, a carne e a participação, qual é a questão aqui? O consumo de carne, tá, no tempo ali, período em que o apóstolo Paulo está escrevendo, não é uma coisa corriqueira. Tá? Ainda nos nossos dias, nem todo mundo tem condições de ter carne na mesa todos os dias. Né? Carne continua sendo um objeto caro, embora tenha sido muito mais popularizado nos nossos tempos, mas o fato é que comer carne não era algo corriqueiro para a população do mundo antigo. Tá? Na maioria das vezes, apenas ricos poderiam comer carne e tinham acesso a essa compra diária, ou essa ração, ou essa quantidade diária de carne, ou mesmo um consumo frequente de carne.
Só que o que acontecia? Como os cultos aos ídolos eram uma coisa da cultura, era uma coisa social, tá? Muitos sacrifícios eram oferecidos e muita carne era queimada nesses templos pagãos, nesses templos oferecidos a outros deuses, a outros ídolos. E parte dessa carne que era queimada nesse templo, ou era ela consumida na própria festividade, ali no próprio culto, no próprio ritual ali, ou em algum jantar logo após aquele ritual, ou muitas vezes aquela carne ela era enviada aos açougues da cidade, né, ao mercado da cidade, para que fosse consumida, para que fosse vendida e fosse angariado algum dinheiro com aquilo. Normalmente essa era uma carne de boa qualidade, porque os sacrifícios exigiam animais puros, animais bem na melhor condição possível, e ao mesmo tempo ela também se tornava uma carne de menor preço, porque ela já havia sido consumida em parte, tá? Então era um bom negócio, né, comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos, porque normalmente era uma boa carne por um preço mais acessível, mais razoável, que daria uma chance maior de outras pessoas participarem. Ao mesmo tempo também era uma chance da população cotidiana em geral consumir carne nesses eventos, tá? Porque, como eu falei, o consumo de carne não era uma coisa tão corriqueira, tão cotidiana como nos parece no tempo moderno, tá? No tempo antigo, você não tinha, ainda que você tivesse rebanhos, você não tinha a mesma propulsão de rebanhos que nós temos hoje em dia. Ainda mais ali na Europa, onde rebanho bovino nunca foi, ainda não é o forte, né? Você tem muito mais outros tipos de rebanhos de animais menores, né? Ovelhas, cabras, até porcos, né? Porcos de maneira geral. Então, de maneira geral, você tem rebanhos menores, né? Na nossa cultura brasileira, né? Especialmente, nós estamos falando aqui de Rondônia, a nossa cultura é ter campos e mais campos com muitos bois, né? Porque o nosso estado é um estado agropastoril e nós temos muito gado. Então, para nós é um tanto quanto cotidiano a ideia de ver carne na mesa, embora nós saibamos que o nosso país, que é um país extremamente desigual, isso não é a realidade de todos. Então, esse é o contexto aqui da confusão. E aí os coríntios estavam na dúvida por quê? Eles se converteram, eles passaram a entender, foram catequizados, né? Foram evangelizados, foram discipulados por Paulo e por Silas e por toda a turma, Barnabé também, que passou ali com ele naquele período de formação da igreja de Corinto. Então eles foram ensinados que os ídolos, eles não eram nada, que não existia nada ali no ídolo, que aquilo não era uma entidade de verdade, né? Embora eles soubessem que por trás daquela entidade poderia haver uma entidade maligna, né? Uma entidade demoníaca, mas que ele não era poderoso, que ele não tinha poder como as pessoas acreditavam que o ídolo era algum tipo de Deus. Então, qual era a dúvida dos coríntios naquele momento? Bem, se o ídolo nada é, se o ídolo não existe, e se aquele ídolo na verdade é pedra, gesso e sei lá, madeira, então será que essa carne que foi oferecida a ele foi de fato oferecida? Ela está contaminada? Posso consumir? Não posso consumir? Perco essa oportunidade de comer carne? Deixo de participar de eventos sociais para os quais fui convidado porque sei que ali vai haver algum tipo de carne que foi oferecida a ídolos, algum tipo de culto pagão acontecendo em paralelo, ou compro essa carne no açougue, não compro essa carne no açougue ou no mercado, né? Mesmo sabendo que ela foi oferecida, afinal de contas é um bom negócio. Então essas dúvidas são dúvidas do cotidiano, estavam incomodando os coríntios e eles então perguntam ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai trazer aqui um problema geral para nós, né? Como eu já havia adiantado, o problema geral é que os cristãos em Corintos, que eram mais ricos, eles enfrentavam dois dilemas, né? O primeiro dilema é como manter os seus laços sociais e comerciais. Muitos cristãos faziam parte de guildas comerciais, né? Guildas comerciais que eram parte ali da estrutura social da cidade. E muitos deles precisavam manter esses laços comerciais, e esses laços comerciais muitas vezes eram realizados ao redor de mesa, né? Conversando, comendo, participando de jantares, participando de atividades em comuns. Então havia uma preocupação para os cristãos mais ricos, posso continuar me envolvendo socialmente com essas pessoas, ou mesmo comercialmente com essas pessoas, sabendo que volta e meia eu vou precisar sentar numa mesa, jantar com eles, participar de algum tipo de banquete,
onde provavelmente vai ter comida que foi oferecida aos ídolos. A outra preocupação que muitos tinham era se participar desse jantar oferecido por um pagão, por um não cristão, era pecado, né? Porque afinal de contas eu não sei a origem da carne, eu não sei se a comida que está sendo ali oferecida foi oferecida a ídolos. Então essas dúvidas pairavam na cabeça dos cristãos mais ricos da cidade que tinham essas necessidades. Os cristãos mais pobres tinham outros dilemas. Tá? O dilema era: compro carne sem saber a origem dela, ou não compro carne, eu deixo de comer carne, por segurança é melhor evitar qualquer tipo de carne, né? Considerando que as dificuldades de acesso à carne, eles tinham medo que a oportunidade que eles tinham de consumir carne boa e barata estivesse contaminada por ídolos. Então essas questões ocupavam a mente daqueles que tinham um menor poder aquisitivo, tá? E que queriam aproveitar as oportunidades para comprar uma boa carne por um bom preço. Tá? E aí você ainda tem, dentro do contexto do problema geral, você tem uns que achavam que não tinha nenhum problema, pois eles sabiam que o ídolo nada é, e você tinha outros que não tinham essa segurança e acabavam pecando porque viam os outros consumindo carne sem qualquer preocupação. Então, do tipo assim, mas o irmão fulano de tal está comendo lá no templo de Afrodite, lá ele participou daquele banquete. Então quer dizer que não tem problema nenhum participar do templo de Afrodite? Então vou lá, como banquete, também aproveito e participo do culto Afrodite. Aí eu aproveito e me envolvo com a prostituta ritual. E aí a gente volta àqueles outros problemas que já haviam sido tratados lá no começo, da imoralidade sexual, da imoralidade contumaz da cidade. Então esses eram problemas que estavam sendo tratados ali, sendo levantados para que o apóstolo Paulo trouxesse alguma solução. Qual é a solução que o apóstolo Paulo traz? Tá? Resumidamente, o apóstolo Paulo propõe que a solução é o uso da liberdade mediado pelo amor e não pela sabedoria, e não pelo conhecimento. Tá? Sabedoria aqui nós vamos usar como sinônimo de conhecimento, tá? De conhecimento cognitivo. Tá? Não necessariamente sabedoria no sentido poético da palavra, no sentido eclesiástico da palavra, né? A ideia da melhor decisão possível. Tá? A ideia de sabedoria aqui vai ser mediada pelo conceito de conhecimento cognitivo. Então, a proposta que o apóstolo Paulo nos traz de solução é o uso da liberdade mediado pelo amor e não pelo conhecimento, e não pela sabedoria. Então vamos ao texto, vamos destrinchar os versos aí, à medida que a gente for conversando, para ver exatamente o que o apóstolo Paulo nos traz aqui de questão. Existe um primeiro princípio que o apóstolo Paulo está tratando e que é o princípio que vai nortear o entendimento desse ponto. O princípio é: o amor deve controlar o conhecimento. O amor deve ser a medida do conhecimento. Tá? Dos versos 3 ao 4 ele diz o seguinte: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não é senão um só Deus. E que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Então, alguns cristãos de Corinto haviam aprendido que não existem ídolos, que no fundo tudo é barro, pedra e madeira, como eu já havia comentado antes. Por isso, eles participavam de tudo, sem qualquer tipo de filtro. Então, como eles achavam que não, isso não tem problema, né? Aquela história não tem nada a ver, né? Eles entendiam, olha, Paulo nos ensinou, quando passou aqui da outra vez, que não tem problema. Ou melhor, que o ídolo não existe. Essas estátuas todas que nós estamos vendo aí, por esses muitos templos que estão espalhados pela cidade, elas não têm valor nenhum, não têm poder nenhum, porque são apenas pedra, barro, madeira. Tá? Não tem nada além disso. Então, não tem nenhum problema de eu participar de todas as coisas, de eu participar de um evento cultural, de um evento social, de um jantar onde a carne foi oferecida a ídolos, ou numa espécie de um evento cultural onde vão fazer coisas em prol desse ídolo, em favor desse ídolo. Então, nesse sentido, não tem problema. Então, eles participavam de tudo sem nenhum tipo de filtro. Contudo, Paulo vai advertir que, embora eles tivessem uma boa teologia, e aqui o ponto é interessante porque eles não estão errados, eles não estão de todo errados. Tá? De fato, o apóstolo Paulo confirma, ele diz, olha, o ídolo nada é. Ele vai dizer lá no verso 4, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há
senão um só Deus. Então, ou seja, esses deuses que as pessoas estão adorando não existem, porque só existe um Deus, tá? O Deus Nosso Senhor. Aí ele vai usar as expressões Deus e Senhor, fazendo aqui um paralelo de igualdade, né? Porque ele vai colocar no mesmo pé, porque ele vai dizer muitos deuses e muitos senhores. Aí ele vai dizer, então nós cremos em apenas em um Deus e em apenas em um Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, Senhor Jesus Cristo, igual Deus, de igual forma com Deus, é da mesma essência, da mesma substância. Então, nesse ponto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, embora vocês tenham uma boa teologia, tá? Quanto a essa questão dos ídolos, vocês não devem reger o seu comportamento baseado apenas no conhecimento de vocês. Vocês devem basear o seu comportamento, o comportamento de vocês deve ser regido pelo amor cristão, e não apenas pelo conhecimento de vocês do fato, da causa da situação. Ainda que vocês saibam que o ídolo nada é, vocês devem considerar, tá, o amor cristão pelo próximo, pelo seu irmão mais fraco, aquele que não entende dessa forma, para que você não faça o seu irmão tropeçar. É o que ele vai trabalhar nos versos seguintes. Então, o ponto aqui, o princípio, é que a ética cristã ela é governada pelo amor e não pelo conhecimento. Ainda que eu tenha plena convicção de que aquilo não tem problema nenhum na minha ação, se o meu irmão tem dificuldades com aquilo, a ética do meu relacionamento com ele, a ética que rege o meu relacionamento com ele, o fazer certo que rege o meu relacionamento com ele, vai me fazer evitar fazer determinadas coisas, evitar consumir determinadas coisas, evitar participar de determinadas coisas, para que o meu irmão não se escandalize, para que o meu irmão não tropece, para que o meu irmão não duvide da sua fé ou tenha algum tipo de recaída na sua caminhada cristã, na sua caminhada de santificação. Então, enquanto para aqueles cristãos não tinha problemas, né, não existiam problemas, para os outros tinham muitos problemas. O envolvimento em atividades sociais tinha muitos problemas no envolvimento em atividades sociais que envolviam alimentos sacrificados a ídolos. O apóstolo Paulo vai falar nos versos seguintes que ele diz o seguinte: olha, tem gente que ainda está acostumada com isso. Ele ainda não conseguiu se libertar dessa preocupação. E ao não se libertar dessa preocupação, tudo que ele fizer em volta disso vai ferir a sua consciência, que é um conceito que nós vamos falar logo mais, explicar o que o apóstolo Paulo quer dizer como consciência. E ao ferir a sua consciência, ele vai estar pecando. E se ele peca, você peca porque levou ele a pecar. E se ele peca contra Cristo, você peca contra seu irmão e peca contra Cristo também, coisa que nós vamos ver também mais para frente. Então esse comportamento que, embora teologicamente esteja certo, uma discussão teológica, alguém vai dizer assim, essa carne foi oferecida ao ídolo. Você vai dizer teologicamente dizendo, mas o ídolo não existe, então tecnicamente não foi oferecida a ninguém. Nós não estamos aqui discutindo questões espirituais e o mundo espiritual por trás disso. Nós sabemos que por trás de todas essas divindades, essas pseudo-divindades, pode e na maioria das vezes está envolvida algum tipo de entidade demoníaca, tá? Mas a entidade demoníaca não é um deus, ela não é uma divindade, tá? Ela é criação, tanto quanto todas as outras. Ela está sob o controle e o domínio de Deus. Ela não tem poder para fazer aquilo que vá desfazer o que Deus está fazendo. Então, nesse sentido, as entidades demoníacas, embora tentem se travestir de divindades para atrair a atenção das pessoas e confundir as pessoas, no fim das contas, essa divindade é falsa, ela não é divindade, ela não tem poder de divindade, ela não tem status de divindade, ela não tem características de divindade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, o ídolo nada é. Ainda que o apóstolo Paulo, em outro momento, vá reconhecer que por trás desses ídolos existe sim, na maioria das vezes, alguma entidade maligna, algum demônio, alguma entidade espiritual maligna envolvida com essa história. Tá? Então o ponto aqui é que ele vai dizer, esse comportamento, que embora seja teologicamente certo, ele estava desprovido de amor fraternal, porque ele gerou uma divisão. Ele gerou uma divisão na igreja porque os fortes, que o apóstolo Paulo vai explicar já já quem são esses fortes que para eles não tinham problema nenhum, eles estavam simplesmente fazendo de tudo e confundindo a mente dos fracos. Os irmãos mais fracos estavam dizendo, mas espera lá, então quer dizer que não tem diferença? Eu sou crente, mas eu posso participar de tudo? Então não tem diferença nenhuma, então eu posso participar de tudo mesmo? Aí nesse participar de tudo ele acabava tropeçando, caindo em pecado, participando daquilo que ele não deveria participar, e por conta disso gerava escândalo na igreja, gerava problemas, e você acabou dividindo a igreja em dois grupos.
o grupo dos fortes e o grupo dos fracos, o que não é expressão de amor fraternal. Tá? Então, por isso, o apóstolo Paulo finaliza dizendo que o bem-estar espiritual do seu irmão é mais importante para ele do que a sua liberdade de fazer alguma coisa. É o verso 13, o último verso, que ele vai dizer: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Esse é o princípio geral por trás de toda essa discussão. A discussão aqui não é se eu posso ou não posso fazer. A discussão aqui é: eu devo fazer? Eu vou ofender alguém com a minha atitude? O uso da minha liberdade vai edificar as pessoas ao meu redor ou vai colocar as pessoas ao meu redor em mais dúvida, em mais confusão? Por isso, o princípio geral que nós precisamos aprender é que o amor deve controlar o conhecimento. Ainda que eu tenha certeza que não há problema nenhum em determinado tipo de comportamento, se o meu irmão ainda não conseguiu atingir esse nível de compreensão, eu me abstenho desse comportamento em amor ao meu irmão, em favor dele, para que ele não tropece, para que ele não tenha problemas, para que ele não sofra por conta do uso da minha liberdade. Tá? Então, esse é o princípio geral que nós estamos trabalhando, é o princípio geral que o apóstolo Paulo vai trabalhar ao longo de todo esse capítulo 4, ou melhor, todo o capítulo 8. Dando continuidade, aqui ele vai então agora falar da questão de consciência, que é um outro tema que é tratado aqui ao longo desse capítulo 8, que é interessante porque aqui nós podemos tirar algumas lições práticas para nós. Do verso 7 ao verso 13, ele vai dizer o seguinte: entretanto, nem todos têm esse conhecimento, alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolo, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, peca contra o irmão, ferindo a consciência fraca que eles têm, e contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar-se. Tá? Então, Paulo faz uso aqui de um conceito que se repetirá em vários seus escritos, a consciência. Tá? E o que o apóstolo Paulo entende por consciência? Tá? A consciência é um tribunal instalado em nós pelo próprio Deus. Tá? Por ele nós temos uma noção do que é certo e o que é errado. A sua consciência, ela é aquilo que lhe dá noção do que é certo e o que é errado. Agora preste atenção na palavra noção aí. Tá? A sua consciência não necessariamente sabe o que é certo e o que é errado. Ela pode lhe dar noção do que é certo e do que é errado. A sua consciência pode ser mais fraca ou mais forte. Tá? Isso é o conceito que está dentro do entendimento do apóstolo Paulo. Nas entrelinhas do que ele fala, o que ele está nos dizendo é que existem pessoas com uma consciência mais forte e pessoas com uma consciência mais fraca. Essa força da sua consciência, ela vai definir o seu nível de acerto daquilo que é certo e daquilo que é errado. Tá? Entenda de novo o que eu quero dizer. Quanto mais forte for a sua consciência, melhor será a sua avaliação do que é certo e do que é errado. Maiores são as chances de você de fato acertar o que é certo e o que é errado. Quanto mais fraca a sua consciência, maiores são as chances de você dizer que algo que é certo é errado e que algo que é errado é certo. Entendeu? Então, nesse sentido, a consciência ela é alimentada pelo conhecimento. Aí volta ao texto inicial, ao chamado inicial, que nós estamos falando de conhecimento, amor e consciência. Tá? Então, a nossa consciência ela é alimentada por conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais forte a nossa consciência é. Quanto menos conhecemos, menos forte a nossa consciência é. Quanto mais conhecemos aquilo que de fato precisamos conhecer, que é Deus e a sua vontade, aqui a vontade é a palavra de Deus, é o texto bíblico, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você conhece a Deus e a sua vontade, mais forte será a sua consciência, mais forte será o seu senso de certo e de errado. Maiores serão as chances de você de fato definir corretamente o que é certo e o que é errado. O tribunal existe na sua mente.
Isso foi colocado por Deus. Todos nós temos um nível de consciência que nos faz dizer o que é certo e o que é errado. As crianças, desde pequeno, já têm isso. Você pode ver, a criança tem consciência quando ela está fazendo algo de errado. Cansei de pegar a minha experiência momentânea com a minha filha de 3 anos, que está crescendo e aprendendo. De vez em quando a gente pega ela escondida, né? E ela coloca as mãos para trás, ela sabe que tem algo na sua mão que é proibido, que ela não deveria estar com ele na mão, então ela esconde aquilo. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é errado. Entendeu? Ninguém precisa dizer para ela que ela é errada, ela tem consciência pelo que está ao seu redor ali, que o que ela está fazendo é errado. Então, nesse sentido, todos nós temos esse tribunal dentro de nós. Quanto mais nós alimentamos esse tribunal com conhecimento, e o conhecimento que de fato precisamos, que é o conhecimento de Deus e a vontade de Deus, tá? Maior será, mais forte será a nossa consciência e o nosso senso de certo e de errado. Então Paulo entende que os coríntios eles tinham a consciência fraca, tá? E eles se ressentiam ou se afligiam por coisas que não trariam culpa ao cristão. A preocupação do apóstolo Paulo é que tinha muita gente entre os coríntios ali se ressentindo ou se sentindo culpado por coisas que não deveriam se sentir culpadas. Por quê? Porque aquilo ali não influenciava na vida deles de verdade. Mas Paulo tinha consciência, ele tinha ciência da situação daqueles irmãos, ele sabia que aqueles irmãos eram fracos. Tá? Então a consciência fraca ela é fruto de uma fé imatura. Tá? A consciência fraca ela é fruto de uma fé imatura, de uma fé que não é alimentada por conhecimento. Tá? Então, uns eram fracos por tempo de fé e outros por imaturidade mesmo. Então, uns eram fracos porque tinham acabado de se converter e não tinham tido tempo de aprender, de angariar conhecimento, de serem catequizados, de serem discipulados, de serem orientados na fé cristã. Estavam aprendendo. Por isso, na sua vida neófita ali, no seu momento neófito de fé, eles tinham a consciência fraca. Agora, outros eram por imaturidade mesmo, porque estavam há muito tempo na igreja, muitos anos na igreja, muito tempo de convivência, mas não alimentavam a sua consciência com conhecimento, não estudavam a palavra de Deus, não se dedicavam ao conhecimento, não se dedicavam ao estudo, porque é plenamente possível você ter um cristão que está há anos na igreja e ainda assim ele tem uma consciência fraca, uma fé imatura. Quantos cristãos nós vemos nas nossas igrejas com 10, 15, 20 anos, uma experiência inteira na igreja ainda com dúvidas banais, dúvidas pequenas de fé, se de repente pode usar uma roupa ou não, pode ir até lugar ou não, se as palavras têm algum tipo de poder mágico nelas, ou se existe mal olhado, essas coisas todas. Tudo isso que muitas vezes demonstra um rudimento de fé, uma fé imatura, porque não foi alimentada com o texto bíblico, porque não foi alimentada com conhecimento, com o ensino da palavra, essa fé fraca, essa fé imatura, tá? Ela vai gerar uma consciência fraca que vai se milindrar, perdão pela palavra, talvez não seja a melhor palavra, mas ela vai se ressentir, ela vai se afligir por coisas desnecessárias. Tá? Ela vai se afligir por coisas desnecessárias. No fim das contas, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para os coríntios é essa questão toda em torno da comida oferecida aos ídolos, isso na verdade vocês estão se afligindo por uma bobagem. Tá? Por quê? Porque não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Tá? Jesus Cristo vai dizer, olha, não é o que eu coloco para dentro, né? Não é o que eu coloco na boca, né? Que vai me tornar puro ou impuro. Tá? Mas na verdade é o que sai de mim que vai me tornar puro ou impuro. Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, fazendo um eco aqui das palavras de Jesus, ele vai dizer, olha, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nós sabemos que nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Entendeu? Então, é uma questão aqui, muitas vezes, de consciência momentânea, de decisão momentânea, de uma decisão, inclusive, às vezes, de sabedoria, de uma decisão de bom senso. Tá? Vale a pena, não vale a pena? Vou ganhar alguma coisa? Não vou. Mas também vou perder alguma coisa? Também não vou. Então, vai empatar. Então, nesse processo, o que o apóstolo Paulo está querendo aqui? Que os coríntios entendessem que eles precisavam conhecer mais a Deus, para que a consciência deles fosse fortalecida, para que o nível de conhecimento deles da vontade de Deus fosse aumentado e eles então fossem cada vez mais, tivessem cada vez mais uma consciência mais forte
e então pudessem enfrentar essas questões mais triviais sem tanta aflição, sem tanta preocupação, tá? Nesse sentido aqui, o fraco, ele precisa da ajuda do forte, ele precisa do cuidado do forte. Ele precisa da ajuda do forte como? O forte é aquele que tem a consciência mais alimentada. Então, o que o forte deve fazer? Ajudar o fraco a se alimentar com a consciência, alimentar a sua consciência. É ensinar o mais fraco o caminho da fé. Nós temos uma tendência dentro das nossas igrejas de achar que o discipulado é uma tarefa exclusiva do pastor ou do discipulador, do professor, da equipe de discipulado da igreja. Mas nós já estudamos em outros momentos que o discipulado, ele é uma marca do cristão. Todo cristão é um discípulo, todo cristão é um discipulador. À medida que eu aprendo, eu transmito. Eu devo desenvolver relacionamentos discipuladores na minha igreja. Eu devo desenvolver relacionamentos discipuladores com os mais novos na fé. À medida que os mais novos na fé vão chegando, as pessoas vão se convertendo, vão sendo integradas à igreja, naturalmente o cristão mais maduro, aquele de consciência mais forte, deverá se aproximar do mais fraco e auxiliá-lo na caminhada de fé. Nós muitas vezes queremos apenas terceirizar para que o pastor, para que a liderança, para que o professor de EBD faça essas coisas. Nesse processo, o que acontece? Eu acabo me acomodando também, e ao me acomodar, eu também vou me tornando fraco. A minha consciência vai ficando fraca porque eu vou me acomodando. Porque não existe um limite para conhecer a vontade de Deus. Não existe um limite para conhecer aquilo que Deus deseja para nós. Nós estamos constantemente aprendendo e conhecendo cada vez mais. Então, nesse processo, o fraco precisa da ajuda do mais forte. E ele precisa também do cuidado do mais forte. Por quê? O mais forte tem que saber que, às vezes, o meu irmão mais fraco ainda não entendeu do jeito que eu entendo, e nesse sentido, se eu me comporto de uma maneira muito estranha, ou de uma maneira que aparentemente ofenda a consciência do meu irmão, eu posso fazer com que esse irmão tropece, caia da fé, perca a fé, se afaste da igreja, e aí você tem um problema mais sério para restaurar, para reconstruir essa relação do irmão mais fraco escandalizado. Então, o Paulo aqui, ele quer que você entenda, né? Ele quer que os coríntios entendam, ele quer que nós entendamos de uma maneira moderna, que nós precisamos buscar ser crentes de consciência forte. Como é que nós podemos ter isso? Estudando a palavra, conhecendo a Deus, nos envolvendo, fortalecendo, alimentando a nossa consciência com conhecimento. Caminhando para o fim, já na última etapa aqui, nós temos uma aplicação mais prática, né? Um desenvolvimento mais prático do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele vai falar de atos amorais que se tornam imorais, né? Um ato amoral. Um ato amoral é o quê? Um ato que é desprovido de qualquer tipo de juízo de valor, tá? O fato que ele fala ali no verso 8, né? Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Ou seja, comer é um ato amoral, tá? Ele não tem um juízo de valor. Comer não é pecado, tá? Assim como também não é virtude, tá? Então, por isso, as dúvidas ali dos coríntios eram comer ou não comer, beber ou não beber, comprar ou não comprar, participar ou não participar. Essas dúvidas, essas ações, elas são ações em tese amorais. Mas, de acordo com um contexto específico, elas podem se tornar imorais. Porque, embora todas as coisas nos sejam lícitas, nem todas elas nos convêm. O apóstolo Paulo já falou isso em algum determinado momento. Ele vai voltar a falar disso mais para frente, vai usar essa mesma expressão nos próximos capítulos. Então, embora todas as coisas sejam lícitas, nem todas elas nos convêm. Então, um ato amoral, como comer ou beber, pode tornar-se imoral dentro de um contexto específico, tá? Então, Paulo afirma que comer a carne que foi oferecida aos ídolos era um ato amoral, tá? Por quê? Porque o ídolo nada é. Comer em si não é problema, tá? Mas comer uma carne oferecida aos ídolos no culto em homenagem ao ídolo tornava o ato imoral. Se eu estou consciente de que eu estou num banquete em homenagem a Afrodite, o que eu estou fazendo ali se eu sou cristão? Entendeu? Então, o meu ato de comer comida, que é um ato amoral, tornou-se imoral a partir do momento em que eu tenho consciência das coisas que estão acontecendo ao meu redor e eu estou achando que aquilo não tem nada a ver. Ainda que eu saiba que o ídolo nada é, eu estou endossando algo que é completamente contrário à minha fé. Então, nesse sentido, o que deve nos pautar nesse momento é
a consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, o mesmo princípio se aplicava ao convívio social. Tá? Participar, ou um cristão jantar na casa de um não cristão era um ato amoral. Um não cristão convidou você para jantar. Agora, se esse não cristão convidou você para jantar, ele disse, não, nós vamos jantar porque nós vamos ali fazer um culto em homenagem a Afrodite, a gente vai assar uma carne, vai queimar lá um sacrifício, depois a gente vai fazer um banquete, vai fazer uma participação, vai lá, participa comigo, você é meu convidado, você é meu amigo. Ora, a sua consciência, a sua ciência da situação por um todo, já tornou para você aquilo imoral. Por quê? Porque você tem ciência do que estão fazendo ali. Você tem ciência. Então, o ato que era amoral, que era participar de um jantar na casa de um não crente, tornou-se imoral por conta do contexto que você está sabendo. Por isso, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quando vocês forem comprar no mercado, não pergunta a origem da carne. Tá? Não pergunta a origem da carne. Porque a origem da carne, para você, nesse momento, não tem importância nenhuma. Mas a partir do momento que você sabe que essa carne é uma carne que foi oferecida a ídolos, a sua consciência já vai estar contaminada. Logo, você vai estar pecando se comer dessa carne. Então, nesse ponto, um exemplo aqui cotidiano para nós, né, tentando fazer uma aplicação mais moderna. Ir ao cinema é um ato amoral. Não é pecado ir ao cinema, embora em algum momento da nossa história cristã já se tratou o cinema como pecado. Mas ir ao cinema não é um pecado, é um ato amoral. Agora, ir ao cinema e assistir um filme pornográfico torna o ato imoral. Ir ao cinema e assistir um filme que ainda não seja um filme pornô, no contexto popular de filme pornô, ainda que seja um filme comum, mas um filme onde o tema especificamente é um tema de erotismo, é pecado. Né? Ler um bom livro é pecado? Não. Agora, ler um livro erótico é pecado. Assistir uma novela é pecado? Não. Assistir uma novela onde o contexto que está se ensinando ali são erotismo, sexualização, pecados de maneira geral, mau caratismo, todas essas coisas, torna-se pecado. Tá? Então, nesse sentido, como é que nós lidamos com isso? Participar ou não participar? Por exemplo, a Bíblia não condena o consumo de bebida alcoólica, mas o consumo de bebida alcoólica exagerado, exacerbado e fora de controle é condenado pelo texto bíblico. Logo, se você não tem controle, não consuma bebida alcoólica. Se você não sabe se controlar, não consuma bebida alcoólica. Se você não sabe se controlar, não consuma bebida alcoólica. Porque é o que o apóstolo Paulo vai falar mais para frente, inclusive no texto final que nós vamos encerrar a aula, que ele vai dizer, na dúvida, não faça. Se você tem dúvida, não faça. Então, nesse ponto, o que faz com que algo se torne imoral? A nossa consciência das coisas que estão ao redor. Eu não posso ignorar o fato de que eu sei que aquele filme é um filme onde vai haver muitas cenas de nudez, vai ter cenas de sexo explícito ou não, ou sexo implícito, ou algum tipo de comportamento desnecessário, abusivo. Tá? Tudo isso me torna para mim aquele ato imoral. A mesma coisa com as outras formas artísticas de uma maneira geral. Tá? Dançar é pecado? Não. Agora, dançar sexualizadamente, sabendo que você está tentando, por meio da dança, estimular erotismo na outra pessoa ou nas pessoas ao seu redor, torna o ato da dança um ato pecaminoso. Então, nesse ponto, o que define para nós não é o ato em si. O ato em si, ele, na maioria das vezes, ele é amoral, ele não tem um valor intrínseco nele. Mas, quando você coloca ele num contexto e aquele contexto leva a um comportamento contrário à fé cristã, o ato, então, se torna imoral. Então, meus queridos, caminhando para o fim, nós temos aqui um resumo prático de toda essa discussão do capítulo 8. Tá? Primeiro ponto que você deve entender é que a liberdade cristã, se ela não for dirigida pelo amor fraternal, ela pode virar pedra de tropeço aos mais fracos. Então, a sua liberdade, o fato de você ter liberdade para fazer determinadas coisas, se ela não for dirigida pelo amor ao próximo, ao amor ao seu irmão, você pode ser pedra de tropeço para aquele irmão, você pode fazer com que ele tropece na sua caminhada de fé. Todo irmão, ele é objeto do sacrifício de Cristo. Todos nós somos objeto do sacrifício de Cristo. Aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, os que confessaram o nome de Cristo Jesus, são objeto do sacrifício de Cristo. Então, eu, você e o irmão mais fraco.
aquele que não entendeu ainda, aquele que tem a consciência fraca, quer seja porque tem pouco tempo de fé, quer seja por negligência mesmo de caminhar na vida de fé, ele também é objeto do sacrifício de Cristo. Cristo também morreu por ele, logo ele tem valor. Eu devo me preocupar com ele, eu devo dar valor a ele. A nossa arrogância ela pode ferir a consciência do irmão mais fraco e fazê-lo cair. Isso nos torna culpados do pecado de escandalizar o mais fraco. Tá? Todo pecado é contra o meu irmão e também um pecado contra Cristo. Na dúvida, não faça. Tá? Essa é uma regra de ouro para essa questão. Na dúvida, não faça. Não ache que apenas porque você aprendeu que determinado comportamento não é pecaminoso, que você pode usar dessa liberdade sem nenhum tipo de limite ou nenhum tipo de filtro. Muito cuidado, em nome de um uso exacerbado de liberdade, muitos cristãos muitas vezes acabam tropeçando, tá? Porque ainda não tem, de fato, a sua consciência fortalecida a ponto de passar pelo uso dessa liberdade sem tropeçar, sem qualquer tipo de... Isso vale muito para a questão de consumo de bebida alcoólica, consumo de alguns tipos de outras coisas, por exemplo, fumo, bebida, o consumo de ambientes, frequência em alguns ambientes, frequentar um show, frequentar um barzinho, frequentar uma lanchonete, frequentar alguma coisa, ainda que muitas vezes você tenha consciência de que em determinados ambientes, tá? Um ambiente onde você vai lá para assistir um jogo de futebol e é um ambiente onde as pessoas estão bebendo alguma coisa, você pode ter a consciência de que aquilo não é pecado, estar ali ou participar daquele evento ali ou assistir um jogo de futebol ali. Ainda que você ache entenda que aquilo não é pecado, tá? E de fato muitas vezes não é pecado. Você talvez não tenha a consciência fortalecida o suficiente para frequentar esse tipo de ambiente sem correr o risco de tropeçar em outros pecados, em outras questões. Então, na dúvida, não faça. Na dúvida, opte por não fazer aquilo que pode lhe fazer tropeçar, aquilo que pode lhe fazer cair. Tá? A firmeza espiritual do meu irmão sempre será valiosa, sempre será mais valiosa do que a minha liberdade. Por isso, o apóstolo Paulo encerra dizendo que se eu precisar parar de comer carne oferecida aos ídolos, para que o meu irmão não caia, eu paro de comer carne oferecida ao ídolo para que o meu irmão não caia. Então, se for preciso, eu abro mão dos meus direitos para que o meu irmão não tropece. Esse é o princípio geral em tudo isso, é o amor regendo o uso da minha liberdade, o uso da minha consciência, o uso da minha liberdade cristã. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender melhor essas questões sobre pode, não pode, certo ou errado, certo? Então, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma a entender. Ficou na dúvida? Tem alguma dificuldade? Não compreendeu alguma coisa que eu disse? Ficou confuso? Não deixe de mandar e-mail, tá? Esse e-mail está aí na tela, vulmarjunior@ivopvh.com.br. Assim que eu receber a sua dúvida, a gente vai tratá-la com todo o devido cuidado, de maneira que você possa, de fato, ser orientado. O desejo do meu coração é que você entenda o texto bíblico e o texto bíblico seja aplicado à sua vida. No mais, nós continuamos com as nossas atividades. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta aqui para estudar agora o capítulo 9, adentrando em um novo assunto que o apóstolo Paulo vai tratar ali na carta de Paulo aos Coríntios. Fique na paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, é o desejo do meu coração, e até a próxima aula.